palestras públicas. Hoje temos, né, a visita ilustre do nosso amigo querido Milton Rata, que fará a palestra dessa noite. Antes teremos comentários iniciais com o Ricardo, e aí após, né, a palestra teremos também o passe aqui coletivo. Então, como a gente sempre faz, a gente lembra das atividades aqui do Monte Alverne durante a semana, né? Então, segunda-feira à noite tem um grupo de estudo aqui da obra do André Luiz, aqui no auditório, às 8 horas da noite. Às terças-feiras o Anel de Luz está aberto, recebendo as pessoas, a partir das 8 horas da noite. O trabalho de quarta de terapia mediúnica está acontecendo à distância, com as inscrições acontecendo aqui, no sábado, após a palestra de hoje. E na quinta-feira o trabalho de desobsessão está acontecendo, também aberto às 8 horas. A parte inicial é aberta até às 8h30. E sábado de manhã a gente tem várias atividades, começando às 10 horas, né, Isa? E sem ser esse próximo sábado, dia 11, no dia 25, agora é o terceiro sábado, não é isso? Ah, então é dia 11. É dia 11, né? Então no próximo sábado já recomeça às 8, vai ser às 8? 8h30 da manhã teremos o café da Irmã Dulce, um café aberto, fraterno a todos, iniciando os trabalhos de sábado de manhã, tá? Então, para o próximo sábado, teremos essa atividade retomando com a apresentação musical, né, Isa? Do Rubens e da Nice, exatamente. E depois, então, do café da manhã, as atividades, elas seguem com o passe na nave, o bazar, a farmácia de fitoterapia atendendo as pessoas gratuitamente. E aí, sábado à noite, aqui onde estamos, realizamos a palestra musical. Então, essas são as atividades semanais do Monte. Então, para dar início aos trabalhos dessa noite, a gente vai convidar a Yolanda para fazer a nossa prece aqui. Por favor. Então, vamos fechar nossos olhos, lembrando da imagem de Jesus, que possamos agradecer por mais este trabalho, finalizando este dia, que possamos sair daqui com um aprendizado em nossos corações e que podemos levar este aprendizado para os nossos familiares, aqueles que nos rodeiam, com pensamento para toda a humanidade. Que assim seja. Então, agora passaremos aqui a palavra ao Ricardo para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. De sábado... Uma falhadazinha. De sábado à noite... Boa noite novamente. Nós iniciamos sempre a atividade de sábado à noite, na maioria das vezes, né, com um comentário, um breve comentário, de alguma obra que contenha mensagens curtas, né? Normalmente essas mensagens são abertas aleatoriamente e a gente deixa então a cargo da espiritualidade para que eles proponham uma mensagem interessante para iniciarmos, vamos dizer assim, para entrarmos no clima, né, da palestra da noite. O livro que nós vamos ler a mensagem essa noite se intitula Expansão,
foi escrito, psicografado pelo médium Ariston, nosso irmão Ariston. E interessante que eu não conhecia esse livrinho. Mas o título já é muito sugestivo, né? Expansão. Né? Expansão do quê? Expansão de alegria, de amor, expansão espiritual. E aí eu li aqui a contracapa, numa mensagem do Tagore, diz que esse livro ele é endereçado aos espíritos insatisfeitos da atual geração. E aí, primeiro questionamento: existe algum espírito satisfeito aqui na Terra? Ou todos nós somos em algum grau insatisfeitos? Uma reflexão, né? E aqui ele fala em expansão, centelhas que hão de se expandir no espaço de muita gente, né? É o objetivo desse livro. A mensagem que foi aberta se intitula Situações. Mensagem 19. Você vive para progredir sempre, mas sem as provas a se revelarem através de experiências difíceis ou dolorosas, ninguém consegue graduar-se na escala da evolução. A lei divina apresenta dispositivos que atendem a todos os tipos de vida e a todas as necessidades, em qualquer circunstância, oferecendo sempre o melhor. Desta forma, se hoje você está alegre ante acontecimentos agradáveis, amanhã poderá defrontar-se com ocorrências que lhe causem aborrecimento ou tristeza. A providência divina, no entanto, atua visando ao bem comum no espaço e no tempo. Procure viver na luz da compreensão, precavendo-se contra as investidas da dor ou do mal, e prepare-se para a vitória do bem a partir de seu próprio exemplo de humildade e trabalho. O hoje é espaço que você identifica facilmente, porém o amanhã é zona de mistérios. Busque agir e reagir sempre com o espírito livre de paixões ou vícios, atendendo sobretudo ao comando da lei suprema, que fala inarticuladamente do interior de sua própria consciência, concitando ao esforço constante de autoaprimoramento no rumo da perfeição e da paz. Bem, a mensagem diz muito a respeito da insatisfação que nós comentamos aqui, né? Do questionamento que eu fiz antes para vocês aqui. Nós somos insatisfeitos? Existe algum espírito aqui, neste planeta, satisfeito? Ou nós temos algum grau de insatisfação? Né? E aí, a primeira frase é: você vive para progredir sempre. Então, insatisfação tem que haver, porque nós estamos em progressão e nós ainda somos muito pequenos. A insatisfação leva à evolução, ao melhoramento. Insatisfação com revolta é diferente, né? Então nós somos insatisfeitos. Estamos num planeta que nos permite ou nos impõe diversas provas, diversos desafios que visam nada mais do que a nossa progressão espiritual. Mas apesar de nós sabermos dessa verdade, apesar da doutrina espírita nos desvendar, né, a nossa eternidade, a vida espiritual, né, a pluralidade das existências através das reencarnações, né, a finalidade dessa vida, nós, na maioria das vezes, reagimos à insatisfação, que é natural no nosso estágio espiritual, com revolta, com dor, com desamor, com ódio, né? Porque se hoje o dia é ruim, como é que nós encaramos ele? Pior dia da minha vida, né? Nós somos bipolares, ou é 8 ou 80. Se o dia também me apresentou feliz, nossa, como eu estou feliz. Vamos buscar então equilibrar esses sentimentos,
Nada é tão ruim hoje que já não foi pior no passado. Tenho certeza disso. Porque o espírito não regride, ele só progride. E nada é tão bom hoje que não vai ser melhor lá na frente. Nós estamos em direção à luz, nós estamos em direção à evolução, a tempos melhores. Então, um pouco mais de calma, de equilíbrio para vivenciar os momentos, né? Isso todos nós, principalmente no estágio de encarnados, porque as vicissitudes do corpo, os desejos do corpo, as ambições que o corpo e a matéria impõem, nos turva a visão espiritual. Mas lembremos sempre do Evangelho, lembremos sempre das mensagens, né? Quando tivermos a tentação de achar que somos os piores ou os melhores, né? Lembremos que tudo isso é fumaça. Nós não somos melhores, não somos piores. Não vivemos os melhores dias e também não estamos vivendo os piores. Equilíbrio, né? Assim a jornada para a iluminação espiritual, ela é muito mais eficiente. Isso aí. Agradecemos aí ao Ricardo pelas as palavras de abertura. E aí já vamos passar aqui para o Milton Rata, que vai fazer a nossa palestra da noite. Boa noite a todos. Meu nome é Milton Mikio Rata, né? Sou médium aqui da casa, já faz assim uns 15 anos, né, Bisa? E graças a Deus, assim, sempre recebendo muita alegria, muita satisfação, uma paz imensa de poder estar aqui numa casa como essa, que só nos traz assim, muita paz interior, principalmente nos dias atuais, né? Hoje eu vou falar sobre um tema que o Ricardo, assim, talvez até induzido pelo nosso querido fundador aqui do Monte Alverne, Ariston, ele muito provavelmente deve ter intuído o Ricardo para abrir nessa página, que foi basicamente assim, um resumo daquilo que nós vamos falar, tá certo? Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos, na verdade, bater um papo, expor para vocês a questão dessa perfeição, dessa imperfeição que reina entre nós no estágio em que nos encontramos atualmente. Porque, na verdade, somos seres todos numa grande peregrinação, no rumo da conquista da iluminação interior, de uma moral mais elevada e que vai guindar, que vai nos possibilitar guindar a patamares mais elevados nessa escalada evolutiva que todos estamos fazendo, saindo lá de trás, nos primórdios, e chegando a um estágio bem mais, bem mais avançado. Nós estamos assim nessa escalada dos mundos, chegando no terceiro degrau. Partimos de um mundo primitivo, onde os espíritos eram só instintos. Passamos uma grande fase das nossas vidas nessa fase de provas e expiações, aprendendo através das nossas imperfeições, pelo guante da dor, pelos caminhos das dores, dos sofrimentos, aprendendo com os nossos erros. E agora estamos assim no limiar de um novo tempo que vai começar, que é exatamente esse mundo regenerado. Não estaremos ainda, como disse o Ricardo, totalmente satisfeitos. Por quê? Porque, assim, vamos carregar para lá aqueles que tiverem a felicidade de lá estar, e eu tenho certeza que todos aqui vão estar,
porque já chegaram a Jesus Cristo, a Deus, né? A esse caminho da elevação espiritual que todos nos propomos a fazer, mesmo que não o saibamos. E com certeza, todos vocês são candidatos seríssimos a passar nessa primeira prova, aliás, na segunda, né? Já estamos no mundo de provas e expiações e agora vamos alçar, vamos alçar um voo um pouquinho maior, vamos para um mundo regenerado. Lá, os espíritos não vão ter todas essas motivações para tantas insatisfações, né? Nós vamos respirar um pouco mais aliviados, embora espíritos ainda nesse processo de aperfeiçoamento. A doutrina nos ensina que primeiro passamos por um mundo de provas e expiações. Vamos para o mundo, viemos para um mundo de... Aliás, desculpe, gente. Passamos primeiro por um mundo primitivo. Aí, nós estamos agora no mundo de provas e expiações, nos seus estertores. Vamos alçar mais um degrau, que é o mundo regenerado. Depois vamos para o mundo ditoso e, em seguida, vamos para o mundo feliz, celestial. E aí o espírito nosso já não vai ter motivo nenhum para estar insatisfeito. Por quê? Porque vai estar totalmente afeto ao bem. E pasmem vocês, eu fiz uma pesquisa, os espíritos, inclusive Emmanuel, ele nos assegura o seguinte, que nessas duas primeiras fases, nós levamos exatamente 4 bilhões 540 milhões de anos. 4 bilhões 540 milhões de anos, aproximadamente. E agora, de mundo regenerado para mundo celestial, são mais 2 degraus. Nesses 2 degraus, nós vamos levar mais 7.000 anos. O que é 7.000 anos? Próximo de 5 bilhões de anos, praticamente. Não é nada, são 70 séculos. Então, muitos de nós, com certeza, já, sim, intuído por Jesus, por Deus, já estamos muito próximos desse ponto final da nossa jornada. Então vamos, assim, aproveitando aí esse introito do Dr. Ricardo, dizer para vocês o seguinte: todos vocês, com certeza absoluta, são sérios candidatos de, daqui a 7.000 anos, né, Dr. Ricardo, estar nesse mundo celestial que, assim, que vai nos dar essa satisfação imensa pelo simples fato de estarmos lá. Isso por quê? Porque num sábado à noite, vocês se dispuserem a vir para cá, para escutar uma palestra espírita, olha, tem que ser evoluído. Tem que ser, assim, muito evoluído mesmo, né? E todos vocês, com certeza, já têm esses rudimentos da evolução muito bem enraizados dentro da alma de vocês, tá? Nós vamos falar hoje desse tema aqui, impositivos do momento atual. Isso por quê? Exatamente por causa desses sofrimentos que nós estamos passando nesse instante das nossas vidas, tão cheias de conturbações, né? Mas eu não quero explorar esse lado negativo da vida. Eu quero mostrar um lado positivo disso tudo, porque nada nesse mundaréu de Deus acontece por acaso. Gente, posso tirar essa máscara que ela está me incomodando, viu? Ela... Tá. Então veja. Tá bom assim, Renata?
Então, vejam, eu quero explorar esse lado positivo desse tema. O momento atual que a gente passa realmente é muito conturbado. Você vê, assim, insatisfações para todo lado, como o Ricardo falou. Uma hora estamos felizes, outra hora estamos tristes, né? A gente assiste coisas assim terríveis. Por exemplo, há uma semana ou 2 semanas atrás, um advogado, por causa de uma rusgazinha de trânsito, ele perseguiu a mulher e, não satisfeito de resolver aquilo na fúria da discussão, ele ainda atropelou a mulher está em estado de coma no hospital. Quer dizer, isso é um gesto que retrata bem o que está acontecendo no mundo hoje. Isso não é exclusividade nossa, não, é exclusividade do mundo todo. Por quê? Porque nós ainda somos muito imperfeitos, trazemos na essência essa imperfeição, esse instinto primitivo que vem lá de trás. E teimamos renitentemente, séculos por séculos, reencarnações por reencarnações, a manter esse estado de imperfeição em nós. Mas é chegada a hora de reagir, tá certo? E aí vocês poderiam me perguntar, mas por que acontece tudo isso diante dos olhos de Deus, por exemplo? Isso é uma pergunta que traz em si uma revolta, tá certo? E a gente tem que dizer o seguinte, recentemente eu recebi uma mensagem que ela diz assim, olha, deixa eu ver se eu acho, a gente ia projetar isso, mas deu um problema aí qualquer, ainda bem que eu trouxe esse roteiro aqui, ó. Então, olha, isso aqui isso aqui não é palavra minha, não. É palavra assim de espíritos muito elevados. Ele disse o seguinte: essa situação de aparente caos, todavia, está sob o controle do Criador, que só o permite, pois favorece o processo das experiências regenerativas. Então nós estamos realmente, como disse o Ricardo, naquela fase em que a dor nos ensina mais do que assim, a nossa boa vontade. Tá certo? Nós aprendemos com as dores. E esse processo é contínuo, é cíclico. Toda vez que vai acontecer um grande passo assim, de desenvolvimento no planeta, acontece coisas desse gênero que nós estamos assistindo e vivenciando no momento. Tá certo? Então é normal, nós que abraçamos a doutrina espírita, que sabemos que não porque o fulano, o governador, o presidente falou, mas sim porque isso já estava previsto nas Escrituras, no Evangelho, na Gênese, e todos eles são unânimes em afirmar isso. Nós estamos assim, aprendendo pela dor, sim, e Deus, na sua bondade infinda, iluminado do jeito que é, sábio do jeito que é, está lá pacientemente nos assistindo, tá certo? E deixando que a gente aprenda com os nossos erros. Essa é que é a realidade. Então nós estamos, sim, aprendendo com os nossos erros. Tá certo? Agora, aí vocês poderiam dizer assim, mas e os que estão renitentes nesse momento? Esses, infelizmente, das duas uma, ou vão ajudar o desenvolvimento de outros planetas, que isso aconteceu num passado aqui da própria Terra,
e de Capela. Capela hoje é um planeta que Jesus Cristo também é o governador dele, que já está nesse estágio de mundo celestial. Só que a Terra chegou na fase em que aconteceu o grande exílio. Então, muitos capelinos até hoje estão aqui renitentes nos erros que cometiam lá. Tá certo? Só que, assim, então esses espíritos imperfeitos que ainda estão aqui, assim, atazanando a vida da grande maioria, seja ele quem for, rico, pobre, assim, poderoso, não poderoso, com certeza absoluta. Ou vão para o Quiron é um planeta chupão aí que vai levar uma grande maioria, que está começando o estágio de ascensão agora, né? É um mundo primitivo. Ou vão para lá ou vão para o mundo, no máximo, tal qual o nosso. Ou até pior, né? Porque, com certeza, esses 4 bilhões, 540 milhões, eles assim, foram passados muito mais nessa fase de provas e expiações. Tá certo? Então, vejam, mas tudo isso era muito previsto. Eu até me assustei, porque, assim, todos os livros do Kardec falam a mesma coisa. Emmanuel tem várias passagens que falam sobre esse processo de transição e fala a mesma coisa. Aliás, tem um livro do Emmanuel que, assim, eu acho que todo espírita tem que ler, reler de novo. E cada vez que o lê, eu já estou relendo ele pela 3ª vez. E olha, descobrindo coisas assim impressionantes. É impressionante como a sabedoria desse espírito de luz. E ele está reencarnado, né, Isa, entre nós, o Emmanuel. E Chico, eu fico também impressionado com a inteligência desse homem, que era uma inteligência fora da curva, né? Porque ele realmente, para captar as mensagens com tanta precisão como ele captava, só mesmo um gênio, um cara fora da curva, que era Chico. Então vejam, todos eles são unânimes em afirmar a mesma coisa. Tudo isso estava previsto, que está acontecendo, e com certeza absoluta faz parte do nosso processo regenerativo, rumo a esse planeta, agora no caso, né? Aliás, essa fase regenerada do planeta Terra. Tá certo? Então vejam, com certeza absoluta, nós temos que dar graças a Deus por esse momento. Tá certo? Estamos sofrendo, sim, muitas conturbações, mas isso faz parte do nosso processo de crescimento. Então vamos ver isso de uma forma positiva. E outra coisa, né? Jesus Cristo, numa máxima dele, ele tinha dito o seguinte, que nós iríamos errar sim. Lembram disso? Quando ele disse o seguinte, né? É preciso que o pecado venha, mas ai daquele por quem o pecado venha. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, o pecado naquela época que ele veio, ele tinha um sentido amplo. Ele queria dizer assim, erros, equívocos, né? Traições. Então ele tinha um significado muito amplo. Então ele disse, é preciso que o pecado venha. Por que isso? Porque somos muito imperfeitos ainda. Então ele virá para o nosso aprendizado. Por isso estamos nesse mundo que está, assim, passando do
do ponto em que nos encontramos e vamos para o mundo regenerado. Até então a gente veio e voltou várias vezes nesse processo de aprender com os nossos erros, e agora vamos chegar nessa fase de regeneração. Lá nós vamos sentar num belo de um sofá, junto de Jesus, e vamos dizer para ele o seguinte: ô mestre, finalmente eu vou poder respirar um pouquinho, né? Ele vai falar assim: ah, realmente, você deu um duro danado e agora merece. Pode respirar mais tranquilo agora. Aqui você não vai ter mais isso. Por quê? Porque lá estarão aqueles seres imperfeitos, mas já num estágio bem mais avançado. Os renitentes nos erros maiores, esses não vão estar conosco, com certeza absoluta. Eu estou falando conosco, mas de repente eu vou lá pro Kiron também. Mas veja, então nesse processo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Chegou a hora de fazer a nossa parte. É mais ou menos como a história daquele escultor. Sabe essa história que ele fazia cavalos a partir de uma pedra? Esse escultor, ele pegava um bloco imenso de pedra dura, né? E transformava aquilo num cavalo lindíssimo. Era a fixação dele. Ele gostava de esculpir na pedra, martelada após martelada, um belo cavalo, empinando, assim, correndo, né? E era realmente uma obra muito bonita. E aí, veja, um belo dia, reis e rainhas que o admiravam perguntaram para ele: mas como é que você consegue de uma pedra bruta torná-lo um cavalo tão lindo quanto esse? Aí o escultor falou assim: é muito simples. De martelada em martelada, persistentemente, eu vou transformando essa pedra naquilo que eu desejo, num cavalo lindo, que é a minha fixação. E assim estamos nós. Nós estamos nessa jornada, tentando fazer de cada um de nós aquilo que desejamos. E o que desejamos é transformar esse ser bruto, essa pedra bruta, num ser de luz. Tá certo? Iluminado. Essa é a nossa maior luta que a gente vem travando enquanto seres em peregrinação nessa grande jornada para um dia chegar ao reino celeste dentro de nós. Mas vejam, aí, por exemplo, na Gênese, em Sinais dos Tempos, tem um espírito de um astrônomo físico chamado François Arago. Ele, em 1868, ele já dizia o seguinte: quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vede nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, é o cumprimento de uma das grandes... Eu estou assim, com um pouco de dificuldade para ler, desculpe, viu? Eu vou botar o óculos aqui. Mas é o cumprimento, ao contrário, é o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, ratificando o que a gente está falando, contra as quais se quebra a má vontade humana. Ou seja,
realmente nós somos assim, meio que avessos a esse autoaprimoramento. E temos que quebrar essa má vontade nossa, no sentido de nos tornarmos mais elevados. E essa é a nossa jornada, tá certo? E aí, eu vou dar uma talhada aqui porque eu estou preocupado com o tempo também. Então veja, o que o Wesley nos fala sobre isso? E quem fala isso é o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade nada mais é, o Wesley que eu digo é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Espírito de Verdade é uma falange de espíritos muito elevados que, sob o comando de Jesus Cristo diretamente, inspirou Allan Kardec a codificar a doutrina espírita. E assim veio o Consolador prometido, né? Mas olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala aqui no capítulo 20, Missão dos Espíritas. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não a fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé, mas a fé dos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, infinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens se convencerem de que Deus é o mesmo para todos, soberanamente bom e justo, estender-se-ão as mãos. Então veja, nós estamos muito próximos disso, mas temos que fazer a nossa parte, como eu disse. Nós temos que realmente iluminar o nosso interior e tentar avançar nesse sentido de sermos, assim, de fato, moralmente mais elevados. A época é muito propícia para isso. Ou seja, quando todo mundo está dando assim, coices, chutes um no outro, nós temos que dar as mãos. Essa é que é a realidade. Nós temos que ser diferenciados no momento em que todo mundo está muito agressivo, todo mundo está muito fora de si, desequilibrado, né? E é esse o momento que assim, a gente tem a oportunidade de mostrar para Deus que estamos realmente cumprindo a nossa parte, sendo fraternos. E os espíritas, que não se enganem, viu? Os espíritas, eles vão ser muito mais cobrados nesse sentido, tá certo? Por quê? Porque abraçaram a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, dentro daquela máxima de Jesus: muito se pedirá de quem muito recebeu. Tá certo? E tem outra máxima de Jesus que a gente tem que... Aliás, todas elas são muito importantes, né? A partir da lei, do mandamento maior que ele resumiu dessa forma, né? Amar a Deus acima de tudo. É essa fé que ele falou aqui. E ao próximo como a ti mesmo. E a fraternidade... Veja, a fraternidade, ela é a palavra-chave. Nós temos que praticar essa fraternidade em relação ao nosso irmão. E a fraternidade não se faz só, assim, por meio de gesto. Você pegar lá o pão que está sobrando na sua mesa e dar a ela.
A fraternidade é um estado de ser, assim como a caridade. Tá certo? É aquele assim, apogeu da sua evolução espiritual que você conquistou mediante esforço íntimo. Você vai se tornar fraterno, caridoso, na medida em que você se esforça e chega a esse estado. Espontaneamente, ou seja, você vê um irmão precisando de uma palavra amiga, você vai com toda a sinceridade da alma e leva a ele essa palavra. Tá certo? O fraterno, o caridoso, age dessa forma. Mas age espontaneamente, sinceramente, num gesto, numa palavra que nasceu de uma mente já adestrada nesse sentido, que chegou a esse estado. Então aquilo parte de um coração iluminado já pela caridade. E é dessa forma que nós temos que ser caridoso. Não adianta ser assim, caridoso para todo mundo ver que nós estamos fazendo um mero gesto, tá certo? E a gente pode até enganar o nosso vizinho, os nossos mais próximos, mas não enganamos a Deus, não. E nesse censo que ele está fazendo, e ele faz esse censo exatamente nesse momento. Olha o que o Espírito de Verdade disse em 1862. Deus faz nesse momento o recenseamento de seus servidores fiéis, que somos todos nós. Tá certo? Aí, veja, ele está sabendo. Jesus Cristo não veio há 2021 anos atrás à toa, não. Ele veio para nos preparar para esse esforço que nós devemos fazer, nesse sentido de chegarmos a ser melhores, moralmente e espiritualmente falando. É chegada a hora de romper barreiras, sair daquela caixinha, né? Um dia desses eu estava lá em casa, e o pessoal lá tinha comido assim, bis, né? E o bis tem uma caixinha assim, não sei se vocês já viram. Eu ia jogar fora, aí eu escutei uma vozinha lá dentro. Não, joga fora não, pinta elas. Pinta elas e põe uma sobre a outra. Aí eu fiz isso. Aliás, não foi nem eu, a minha neta é que se dispôs a fazer. Queria pintar, né? Aí ela fez. Aí eu falei, bom, e agora? Isso aqui vai ser um símbolo seu. Desse jeito. É um símbolo seu. O símbolo da sua evolução. Caixinha após caixinha, você vai chegar na sua plenitude, enquanto espírito a caminho da luz. Você vê? Você vê? Aí eu tinha aliás, assim, eu tinha um elefantinho que eu fiz para uma neta minha, né, para levar lá para trabalho de escola, não sei o quê. E fiz isso a partir de como é que eu posso dizer, de um detergente, desse vidrinho de detergente de plástico, né? Fui cortando, saiu um elefantinho muito bonitinho, todo assim, e pintei ele com todo capricho, né? Você vai botar esse elefantinho na sua mesa de trabalho espiritual, né? Porque toda manhã eu sento lá, faço as orações e converso com eles, né? Aí, o que aconteceu? Ele falou, esse elefantinho representa a força, a determinação. É desse jeito que eles falam. Aí eu botei lá, né? E também botei um anjo, né? Que significa assim, a caminho da pureza. Você entendeu? Mas vamos seguir. Então veja, nós temos que dar o melhor de nós nesse momento.
Tá certo? Por quê? Porque estamos como que num grande funil onde o joio vai ser separado do trigo. Jesus falou muito sobre isso, tá certo? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E isso é uma realidade, viu? 2/3 do mundo, 2/3 da população do mundo vão ajudar com uma dádiva de Deus, né? Na progressão desses mundos que estão assim num patamar abaixo do nosso. Tá certo? Renato, toda hora eu esqueço de... Então, veja, nós estamos exatamente nessa fase aqui que o Fenelon disse em 1861. Isso no capítulo 11 do Evangelho, né? A terra, morada de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, que é exatamente esses sofrimentos todos, né, que nós estamos passando. E verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, não estou conseguindo aqui ler. O devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte exatamente nesse momento. Está se afastando de Deus, está se agredindo, está se matando, está se perseguindo. Nós não podemos entrar nessa onda. Nós temos que caminhar por outro lado, exatamente fazendo essas coisas todas que Fenelon nos recomendou, ou seja, acumular dentro de nós essas virtudes filhas do amor, porque é isso que vai ser assim a chave imperativa para a gente ser vencedor, ser merecedor do nosso assento lá no mundo regenerado e continuarmos a nossa ascensão rumo ao mundo celestial, né? Aí, Kardec nos diz assim, isso na Gênesis, né? Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial. Isso se aplica exatamente ao tempo que a gente está vivendo, tá? De uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais purificados, encontrar-se-á por ideias e pensamentos completamente diversos do que são adotados pela geração presente. A geração presente, infelizmente, ainda é muito imperfeita, cheia de ranços, né? Persegue objetivos iníquos e por isso chegamos nesse estado de confusão, de conturbação que o mundo se encontra hoje. O velho mundo, olha o que ele diz mais aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. O velho mundo estará e viverá na história como hoje acontece aos tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Ou seja, o incrédulo, nós passamos por, segundo Kardec, assim que ele estava prestes a desencarnar,
ele disse o seguinte: a doutrina espírita, que é uma religião contemporânea, recente, tá certo? Ela vai passar por turbulências quanto à credibilidade dela. 2 ou 3 gerações, segundo ele, contando cada geração em torno de 50 anos, vai demorar para passar essa incredulidade. Então, veja, se você pegar... Kardec desencarnou em 1869. Se você contar 50 anos, 50 anos, 50 anos, vai dar em 2019. E 2019 foi o boom, o ano boom, que a partir daí, assim, hoje você vê muita gente falando em reencarnação, na próxima encarnação eu quero ser isso, novelas, filmes aos montes, falando da doutrina espírita, assim, numa vertente assim crescente mesmo, né? E muita coisa está por vir. Nossa Senhora, eu fico assustado até de saber dessas notícias, né? Mas o fato é que, assim, tudo daqui para frente, até assim, 2057, nós vamos estar vivenciando o primeiro ano do mundo regenerado aqui na Terra. 2021 para 2057, 36, 37 anos. Nesses 37, 36 anos, quem viver, verá. A doutrina espírita, ela vai ser assim, a religião que todo mundo vai abraçar, quer queira ou quer não. Por quê? Porque vai cair por terra o principal argumento dele, mas espírito não existe, né? E isso tudo vai por terra mesmo, muito breve. A própria televisão, a indústria da televisão, vai se ver descobrindo assim, espontaneamente, aparelhos que vão se comunicar com os mortos. Imagine isso. Que revolução que vai ser isso. Nessa área de informática, de tecnologia de informação, virão coisas fantásticas, né? Assim, essas comunicações que se faz hoje, elas vão, assim, via meios sociais, redes sociais, elas vão ser totalmente ultrapassadas, né? Você vai poder comunicar com quem você quiser por meio de um celular, um aparelhinho tipo celular, sem esse trabalho todo, né? Sem esses incômodos todos e coisas assim. No campo da medicina, nós caminhamos, sabe para quê? Para a descoberta definitiva do câncer, e é recente, é coisa recente. Para a vacina da Covid, nunca se fez tanto esforço na Terra para descobrir as causas dessa pandemia, né? O que está causando a Covid, para descobrir as vacinas ideais, essas coisas todas, né? Como está sendo feito agora. Então, talvez até esse ano já descubram isso. E nós vamos chegar num ponto, médicos como o doutor Ricardo, eu acho que vai ter que procurar outra profissão, viu, doutor Ricardo? Por quê? Porque não vai ter mais doença. Você entendeu? O próprio corpo do ser humano, na medida em que ele assim, melhora o seu estado mental, vai promover a autocura. Naturalmente, as células estão sendo programadas para isso no plano espiritual. Eles trabalham com uma tecnologia 100 anos adiante da gente. Então, quando a coisa chega aqui, eles já estão lá na frente, e nós estamos experimentando aqui coisas que nos laboratórios espirituais já se fazia presente. Então, veja, o momento agora
é de se aproximar de Deus pura e simplesmente e aguardar esse novo alvorecer que está por adentrar, tá certo? Se chegarmos, todos nós, como eu sei que vão chegar, ao mundo regenerado, com certeza é porque nós estaremos dotados dessa iluminação interior, dessa fé, dessa crença assim incondicional a Deus, a Jesus. Teremos assim com certeza absoluta a luz própria. Jesus falou assim, olha, vós sois luzes. Quando ele disse isso, ele disse assim, olha, tem que fazer força para você fazer com que essa luz se expanda dentro de você. Tá certo? E nós temos que fazer a nossa parte. E toda essa nossa jornada, ela tem sentido na medida em que a gente realmente assim passa a compreender melhor isso. Quando Jesus Cristo disse essa máxima, sede perfeitos, quanto perfeito é o vosso Pai, na verdade, o que ele quis dizer? Ele abriu todo um caminho que nós vamos traçar. Essa é que é a realidade. É lógico que nós não vamos chegar à perfeição de Deus. Deus está, olha, se eu falei assim, 4 bilhões, 500 milhões de anos, ele está muito, mas assim, não dá nem para mensurar a distância dele em relação a gente. Tá certo? Mesma coisa com relação a Jesus. Mas nós podemos sim chegar a uma perfeição relativa, e essa é a nossa jornada. É a razão maior do esforço que nós devemos despender. Tá certo? Então, é por aí, gente. A gente tem que dar graças a Deus de num sábado à noite, que a gente podia estar aí tomando nosso chopinho, né? Comendo faustosamente num restaurante, estamos aqui escutando um cara que se dispôs a fazer uma palestra atendendo o chamado do Renato. Mas eu não sou palestrante, eu sou, na verdade, assim, um espírita convicto e um cristão mais ainda. Uma fé imensa em Jesus Cristo, uma fé imensa em Deus. E que tenta fazer a minha parte, né? Ninguém é perfeito, como disse o Ricardo. Estamos todos no caminho da perfeição, mas é importante a gente se esforçar para tanto e de uma forma consciente, tá certo, gente? Então que cada um cumpra com seu dever, resignadamente, deixe de ser esse cara que é bipolar, né? Uma hora está alegre porque conseguiu ganhar na loteria, outra hora está feliz porque levou uma fechada, está infeliz porque levou uma fechada no trânsito, porque não se entendeu com o vizinho. Enfim, nós temos que ser superior a tudo isso, como superior é Deus, que nos vê assim, com tanta compreensão, com tanto carinho, e mesmo que renitentes nos erros, Ele nos acolhe com os braços abertos a hora que a gente quiser. Mesmo o pior dos criminosos, se chegar lá na 2056, se ele de fato se transformar interiormente, chegar para Deus e falar assim, Deus, me dá essa chance de continuar aqui, pelo amor de Deus, finalmente eu te entendi, cheguei a ti. Com certeza Deus vai acolhê-lo com um sorriso nos lábios, feliz da vida. E assim será com todos que cumprir com a sua parte. Infelizmente a palestra ficou assim meio que limitada, a minha conversa, mas eu espero que
tenha mudado o ânimo de vocês com relação à situação atual, que realmente preocupa todo mundo. Mas a ideia era fazer essa chamada mesmo, né? Mas mostrando o lado positivo. Muito breve estaremos num mundo que vocês nem imaginam a diferença em relação a esse. Tá certo? É se esforçar para isso. Certo, dona Sara? Meu amigo Mauro, tudo bem, né? O Mauro é um irmão, é como um irmão meu que, assim, amo ele de graça, viu, Isa? Amo ele de graça. Desde o primeiro momento. É engraçado isso, né? Eu acho que nós já vivemos em outras vidas muito próximos um do outro. E é baiano também, não é baiano? Que nem o Tom. Tem uma pracinha sua aqui na frente, viu? Recanto, como é que é, Isa? Aconchego dos baianos. Tá boa, gente. Obrigado aí por tudo. Tenham todos uma excelente semana. Obrigado pela paciência e que a gente possa, assim, realmente sair com esse compromisso perante Deus. Tá bom? Bom final de semana a todos. Então a gente agradece, Milton, aí pela sua presença, pelas palavras, pela palestra. Que a gente possa seguir, né, com essa esperança e trabalhando aí pelas transformações que precisamos fazer interiormente no mundo, né? Então agora a gente vai chamar a Isa para fazer a palestra não, a prece. E também chamar os médiuns da casa que estão aqui presentes, os encarnados, para nos ajudar aqui no passe coletivo que vai acontecer junto com a prece. Então vamos, nesse momento, nesse ambiente de paz, de amor, de luz, com a presença da espiritualidade amiga que trabalha em nossa casa, agradecer por essa brilhante palestra do nosso querido irmão Milton e que esses ensinamentos da noite de hoje possam cair fundo em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presente. Tu que sabes as nossas necessidades, os nossos desafios, que possamos a cada dia aprender, evoluir e ter a sabedoria de podermos viver em paz, em harmonia com todos à nossa volta. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, todos com quem compartilhamos o nosso dia a dia. E que esta casa Montalverne possa continuar sob a proteção do alto. Abençoa também todos os nossos irmãos que já se encontram do outro lado da vida e todos aqueles que se encontram hospitalizados. Que Jesus, o médico maior, abençoe a cada um e que essa paz nos acompanhe até aos nossos lares. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. Então agradecemos pela presença de todos aqui no auditório, como também em casa que assistirão à palestra. E até o próximo sábado. Boa semana.